somos gratos pelas suas boas obras e para nos encontrar nesta manhã. Sentez-vous en paix, sentez-vous réconforté. E sinta-se em paz e reconfortado. Nous n'avons aucun problème, Não temos nenhum problema, ni avec quelqu'un, e nenhum problema contra alguém, ni voisin, nem vizinho, ni l'État. nem do Estado. Nous n'avons aucun procès avec quelqu'un. Não temos nenhum processo com alguém. Donc sentez-vous chez vous Então, senta-se na tua casa et sentez-vous à l'aise. e fica à vontade. Ouvrons la Bible dans le livre des Hébreux chapitre 1, le verset 5 et 6. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Hebreus, capítulo 1, versos 5 e 6. Hébreux chapitre 1, le verset 5 et 6. Hebreus versos 5 e 6. Titre: Título: Le Fils par lequel Dieu s'est révélé est supérieur aux anges. O Filho no qual Deus se revelou é superior aos anjos. Son abaissement volontaire a eu pour but le salut des hommes. E a sua humilhação voluntária teve como salvação das almas. Verset 5. Verso 5. Car aucun des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. E porque a quantos anjos disse jamais: Tu és o meu filho, hoje te gerei. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Como também eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Verset 6. Verso 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Que le Seigneur bénisse sa parole. O Senhor abençoe sua palavra. Prenons un thème ce matin intitulé sur le respect. E tomamos o tema nesta manhã, que é sobre o respeito. Et cette écriture m'a beaucoup béni personnellement avant que ça te bénisse. E esta escritura me abençoou bastante antes que eu possa também te abençoar. Je pense que j'ai déjà prêché cela. Penso que eu já preguei sobre isso. On t'avait déjà aussi prêché ou tu as déjà écouté cela. Também, talvez já te pregaram isto ou já tinhas ouvido. Mais l'Éternel nous donne encore une autre capacité d'aborder ça ce matin. E o Eterno nos deu outra capacidade de poder abordar isto nesta manhã. Suivez attentivement. Acompanha atentamente. Le titre d'abord, il te dit: E o título primeiro te diz: Le Fils par lequel Dieu s'est révélé est supérieur aux anges. O Filho no qual Deus se revelou é superior aos anjos. Donc il y a plusieurs fils. Quer dizer que existem muitos filhos, Mais il y a un fils à laquelle Dieu s'est révélé. mas há filho no qual Deus se revelou. Alors automatiquement ce fils devient supérieur aux anges. E automaticamente este filho torna-se superior aos anjos. Et on te dit: E disseram: Son abaissement volontaire a eu pour but le salut des hommes. E a sua humilhação voluntária deu a salvação para todo homem. C'est-à-dire, Significa pour que Dieu puisse se révéler à son fils para que Deus possa se revelar a seu filho ou à ses fils, ou aos seus filhos. ce fils aussi a travaillé, Este filho também tinha de trabalhar, il était humble, era humilde, simple, il simples. s'est humilié. Ele se humilhou,
Cette humiliation veut dire quoi? Essa humilhação significa o quê? Il a taillé ses comportements, Ele botou seus comportamentos, ses caractères o seu caráter, pour s'affilier à la parole. para poder se entregar na linha da palavra. Donc, il s'est oublié lui-même, Ele se esqueceu primeiro ses goûts, e ses avantages, aos seus gostos, son âge, suas vantagens, sua idade, il s'est abaissé e ele se humilhou, se baixou à la parole. na palavra. Alors, Dieu Então Deus vient maintenant se révéler en lui. veio agora se revelar a ele. Alors, les sacrifices Agora, o sacrifício que le Fils a fait, que o filho fez, pour être humble, il faut un sacrifice. porque para ser humilde precisa-se de Être sacrifício. simple, il faut être un sacrifice. Para ser simples tem que ser sacrifício. Les sacrifices que lui il a fait, Agora, o sacrifício que ele fez ça lui donne une récompense. deu-lhe uma recompensa. Cette récompense, c'est que le Père vient se révéler en lui. E essa recompensa é que o Pai foi se revelar a ele. Il laisse tous les autres, Ele deixou os outros, il se révèle en lui. ele se revelou a ele. Puisque lui, il s'est abaissé, il s'est humilié. Porque ele se abaixou, se humilhou. Alors, dorénavant, Então, doravante, je lui donne la possibilité. Deus deu-lhe a possibilidade. Il devient supérieur aux autres. Ele tornou-se superior em relação aos outros. Et que ces autres-là Aqueles outros soient derrière lui e que estejam atrás dele pour recevoir para receber ses orientations, as ses orientações, instructions, as suas sa instruções, vie, sua vida, sa morale, a sua moral ses comportements, e seus afin comportamentos, qu'ils vivent comme lui. para que eles também vivam como ele. Alors ici, la Bible démontre une notion de la supériorité. Agora, aqui a Bíblia mostra que uma noção de superioridade. Les sacrifices dans la vie te donnent une dose de supériorité par rapport à l'autre. O sacrifício na vida te dará uma dose de superioridade com relação aos outros. Puisque les sacrifices développent pour avoir se sacrifier, il faut développer une discipline. Porque para saber se sacrificar, tem que desenvolver uma disciplina. Si je suis joueur, tu es joueur, Se eu sou jogador, tu és jogador, et que je travaille beaucoup plus sur les disciplines. e que eu trabalho arduamente sobre a disciplina, Toi, tu portes seulement les noms joueurs. você só carrega o nome de jogador, Tu n'as pas de discipline. mas não és disciplinado. Alors, les disciplines Agora, a disciplina que moi, que je suis en train de faire, les sacrifices, eu estou a fazer com sacrifícios, m'élèvera vai me exaltar, à devenir a tornar supérieur par rapport à ça. superior com relação a você. Tu es joueur, je suis joueur. És jogador e eu também sou. Je serai sollicité par de grands clubs. Eu serei contratado nos grandes clubes. Je serai mieux payé. Serei bem pago. Je serai mieux aimé. Eu serei mais amado Plus que toi. e mais admirado que você. Et directement, tu deviens derrière moi. E diretamente tu ficarás atrás de mim. C'est moi qui dois porter le capitaine. E eu que vou colocar Parce que je me suis distingué. E eu vou colocar o vestir tipo capitão. Est-ce que nous comprenons? Porque eu me disciplinei. Será que estamos a entender? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Agora, o que o Senhor quer nos ensinar? Ce n'est pas seulement un titre de l'église. Isto não é somente título da igreja. En famille, Na família, en société, na sociedade au travail. e no trabalho. Toute personne à qui Dieu a élevé Toda pessoa que Deus exaltou ou a atteint un niveau supérieur par rapport à toi, ou atingiu um nível superior com relação a você, il a fait des sacrifices. ele teve que fazer sacrifícios Pour arriver là. para chegar lá. Donc ta vie Então, tua vida devient sous ses ordres. está debaixo das suas ordens. Pas lui Não é ele en bas de toi, embaixo de ti, mais toi mas você en bas de lui. embaixo dele.
Alors, si c'est Dieu Agora, se este Deus a fait que dans votre maison, fez com que na tua casa il élève votre papa, e levantou o vosso pai, il fait que cet homme-là soit votre papa, ele, Deus, fez com que aquele homem seja o teu pai, votre géniteur, ou o teu progenitor, que cette personne soit votre maman, ou aquela pessoa seja a vossa mãe, celui qui vous a mis au monde. aquele que vos gerou ao mundo. Cela veut dire que Isto mostra que lui n'est pas sous vos ordres, ele não está debaixo das vossas ordens, mais c'est vous qui êtes sous ses ordres. mas são vocês que estão debaixo das suas ordens. Il est supérieur à vous. Ele é superior a você. Bon, dans le domaine de la supériorité, Então, no domínio da superioridade, directement, il a un pouvoir sur toi. e automaticamente este pai ou mãe tem autoridade sobre ti Pour te bénir para te abençoar ou pour te punir. ou para te castigar Pour te maudire ou para te ou amaldiçoar pour te lever. ou para te exaltar. Parce que Porque les sacrifices que lui il a fait pour atteindre ce niveau, o sacrifício que ele fez para atingir aquele nível ça lui donne ce pouvoir. deu-lhe aquele poder. Ce pouvoir est automatique. Este poder é automático. Même Dieu n'intervient pas dans ça. Até Deus não vai intervir nisto. Même le créateur, celui dont vous appelez Internet, n'intervient pas. Mesmo o Criador, que você chama do Eterno, não vai intervir. Il n'intervient pas. Ele não vai intervir. Si cette personne c'est votre maman, Se aquela pessoa é tua mãe, et que cette maman e que essa mãe a fait des sacrifices dans sa vie, fez sacrifícios na sua vida, et ne peut pas te raconter ce qu'elle est et ce qu'elle a fait pour être ce qu'elle est. ela não vai te contar tudo o que ela fez para ser o que ela é. Et ces sacrifices sont les sacrifices de chaque jour. E estes sacrifícios são de todos os dias Pour toi. para você. Alors, Então, si toi tu ne veux pas te mettre sous ses ordres, se você não quiser estar debaixo das suas ordens, sa supériorité, a sua superioridade, qu'il a reçu automatiquement, que ela recebeu automaticamente, il y a un pouvoir naturel que Dieu l'a donné. aquilo tem poder natural que Deus lhe deu. Là, Dieu n'intervient pas. Aí Deus não vai te poupar, Parce qu'elle devient Dieu. porque aquele pai ou mãe torna-se Deus para ti, Dans le pouvoir que Dieu lui a donné. no poder que Deus lhe deu. Qu'est-ce que la Bible dit maintenant? Agora, o que a Bíblia diz? Et lorsqu'il a introduit de nouveau dans le monde les premières lettres, il dit que tous les anges de Dieu là l'adorent. A Bíblia diz Tous que les anges de Dieu l'adorent. A Bíblia diz que quando introduz no mundo o primogênito, ele diz que todos os anjos lhe adoram. Qu'est-ce que cela veut dire? O que significa dizer? Le Dieu qu'on devait adorer, il s'est effacé. Quer dizer que o Deus que tinha que adorar se apagou. Il vient d'être adoré par un homme à qui on a élevé. Je reste bien. Ele, aquele Deus invisível, será agora adorado através do homem que ele acabou de On levantar. n'a pas dit que tous les anges de Dieu adorent Dieu. Não, a Bíblia não diz que todos os anjos de Deus vão adorar Deus. Não. Dès qu'il a introduit ce fils, Assim que ele introduz o seu filho, ça c'est votre pasteur. esse é o vosso pastor, Ça c'est votre maman. esse é a vossa mãe, Ça c'est votre papa. esse é o vosso pai, Ça c'est votre grand frère. esse é o vosso Ça mano, c'est votre grande sœur. é a vossa Ça mana, c'est votre chef de service. é o vosso chefe de Ça c'est serviço, votre directeur. é o vosso diretor. C'est cet effacé. Deus se apagou. Faites l'erreur au travail. Faça ou cometa erro no serviço. Parce que toi tu pries, Porque você está a orar, tu vas perdre le travail. você vai perder o emprego. Tu n'es pas encore là. Deus já não está lá. Toute autorité vient de Dieu. Porque a Bíblia diz toda autoridade vem de Deus. Dieu devient cette autorité. E Deus torna-se aquela autoridade. Si c'est l'État qui ferme l'église, Se é o Estado que fechou a igreja, tu vas gifler, você vai dar bofeteada. tu vas s'humilier. No Estado não, vai se humilhar. L'autorité qu'il a, ça vient de Dieu. Porque a autoridade que o Estado tem provém
éternel. Dès qu'on l'introduit, Assim que ele introduz, à partir d'aujourd'hui, ele dizer que a partir de hoje, dans cette maison, nesta casa, dans cette église, nesta igreja, dans cette famille, nesta dans família, cette société, nessa sociedade, si on élève quelqu'un, se exaltaram alguém, vous tous vous devenez derrière lui. todos vocês ficarão atrás ou embaixo dele. En bas de lui. Bon, le grand problème, les gens prient, les gens ne prient pas. Prier, c'est connaître la parole et comprendre de la manière dont Dieu a fixé les choses. Et ça, on ne peut pas. Si ta télévision a été fixée avec 4 vis, là déjà en usine, et que toi tu viens par ton orgueil, pour enlever des vis, tu auras une télévision qui va tomber en panne, qui va avoir le problème à cause des vis que toi tu viens d'enlever. C'est-à-dire, ce qu'on a déjà fixé, ça reste fixé. E portanto, não sei, muita gente diz que eu vou à igreja, eu estou a orar a Deus. Não, orar a Deus significa compreender da maneira que Deus colocou ou fixou as suas coisas. Portanto, se uma pessoa que fabricou televisão colocou lá 4 parafusos, você não vai lá tirar 2 e dizer, não, ele cometeu um erro, vou tirar 2 parafusos para ver. Você vai estragar a televisão. Est-ce que nous saisissons? Estás a entender? Ici, les anges adoraient Dieu. Aqui, os anjos estão a adorar Deus. Mais maintenant, quand Dieu a introduit Agora, quando Deus introduz un fils, filho, un message, uma mensagem à travers un homme, através do homem, le Dieu qu'on adorait, o Deus que adorava, il s'est effacé. ele ficou invisível. L'homme qu'on a introduit, Agora, o homem que acabaram de introduzir, il devient le Dieu qu'on doit adorer. ele torna-se Deus que devem adorar. Est-ce que l'Église a compris cela? Será que a igreja entendeu isso? Dieu n'a pas dit que tous les anges de Dieu m'adorent. Il dit que tous les anges de Dieu, donc Dieu donne l'instruction que tous les anges qui étaient mes anges adorent celui que moi je viens d'introduire. E Deus não disse que todos os anjos agora vão me adorar a Deus. Não. Depois de dar a introdução ao seu filho, ele diz que todos os anjos não adoram mais a mim, mas adoram o meu filho. Pourquoi? Por quê? Hébreux chapitre 5 répond cela. Hebreus 5 está a responder. Hébreux chapitre 5 verset 5. Hebreus 5, verso 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain, sacrificateur, mais il tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Hebreus 5, verso 5. Assim, Cristo não se glorificou a si mesmo, mas sim para se fazer sumo sacerdote. Mas aquele que lhe diz, tu és meu filho, hoje te gerei. Guarda bem isso. Oh, c'est-à-dire, si je suis pasteur, Se sou pastor, je ne suis pas pasteur parce que je veux être pasteur. não sou pastor porque eu quero ser pastor. Alors, celui qui m'a établi pasteur, Aquele que me estabeleceu pastor c'est le même qui te met sous mes ordres. é aquele também que colocou debaixo das minhas Donc, ordens. je ne suis pas attribué, Quer dizer que eu não me atribuo, mais c'est lui mas qui m'a établi, é ele que me c'est estabeleceu. celui qui me donne ce pouvoir. E ele que me concedeu aquele poder. Celui qui a fait que cet homme soit votre papa, Aquele que fez que aquele homem seja o teu pai. c'est celui qui lui donne ce pouvoir. É ele que lhe deu aquele poder. Celui qui a fait que cette femme soit votre maman, Aquele que fez com que essa mulher seja a tua mãe. qui a fait que cette femme soit votre maman? Quem é que fez com que essa mulher seja a vossa mãe? Hein? Hã? C'est Dieu. É Deus. Et Dieu, dans ses plans,
Deus no seu plano, dans sa grandeur, Deus na sua dans sa grandeza, simplicité, Deus na sua a simplicidade, voulu qu'un jour, Ele queria que dia je puisse naître que você possa à nascer travers une femme qui soit votre maman através de uma mulher que seja a tua mãe ou votre papa. ou vosso pai, Tu sois un croyant que você seja crente d'une église numa où igreja le pasteur tel onde o pastor X sera votre responsable. será o vosso responsável. Il ne s'est pas attribué la gloire. Ele não se gloriou a si mesmo. C'est pour cela qu'il a le pouvoir. Por isso é que ele tem o poder. Parce qu'il ne s'est pas attribué. Porque ele não se entregou ao poder. Mais celui qui a dit, Mas aquele que diz, John, à partir d'aujourd'hui, a partir de hoje, tu deviens prédicateur você tornou-se pregador au temple de Beré-Luanda. para o templo de Pereira Luanda. C'est celui-là. É aquele. Si vous arrivez ici, Quando você chega a este ponto, la femme va comprendre que Dieu a mulher vai entender que Deus, a fait que cet homme soit mon mari, que este homem seja meu marido, il est supérieur à moi. ele é superior a mim. Cet homme soit mon pasteur, Ele vai entender que este homem, Deus fez com que ele seja meu pastor, il est supérieur à moi. ele é superior a mim. Cette personne soit ma grande sœur, Que esta pessoa seja a minha mana. vous allez activer les bénédictions. Se você entender isso, vai ativar a tua bênção. Vous voyez le pouvoir que nous autres nous avons. Sabe o poder que nós temos? Puisque nous sommes arrivés à comprendre qui est mon pasteur. Porque nós compreendemos quem é o meu pastor. Si la femme arrive à comprendre qui est mon mari, Se a mulher chegar a entender quem é o meu marido, si la mari aussi arrivait à comprendre qui est ma femme, se o marido também chegar a entender quem é minha mulher, les enfants arrivaient à comprendre qui est papa, e que os filhos puderem entender quem é o nosso pai, qui est maman, quem é a mãe, le bénédiction dans la vie, ça s'active. as bênçãos na vida vai se ativar. Puisque il y a obligatoirement toute personne qui s'humilie, on doit l'élever. Porque toda pessoa que se humilhou automaticamente será exaltado. On doit les reconnaître. Vão lhe reconhecer, On doit lui accorder des valeurs vão lhe conceder valores qu'il n'avait pas. que ele não tinha antes. Alors, si aujourd'hui, Se hoje, au lieu d'être sous em vez de você estar debaixo l'orientation, das la orientações, conduite, da conduta, la morale, da moral, la discipline da disciplina du pasteur, do pastor, vous venez au-dessus de lui, você está se colocar acima dele. qu'est-ce que vous appelez? O que você está a chamar? Personne ne peut anéantir les desseins de Dieu. Ninguém pode aniquilar Ça, c'est les desseins. o plano de Deus, porque isto aqui é o plano estabelecido de Deus. Je ne peux pas être au-dessus de ma mère parce que je suis prédicateur. Eu não estarei acima da minha mãe só porque sou pregador. Je suis prédicateur, Eu sou pregador, mais je suis le fils de ma mère. mas eu sou filho da minha mãe. Ma mère n'a pas fait des efforts pour être ma mère, A minha mãe não fez esforços para ser minha mãe, mais Dieu l'a introduit mas Deus deu-lhe esse poder au monde ao mundo pour qu'il soit ma mère. para que ele seja minha mãe. Donc, j'ai besoin de ces bénédictions. Então eu preciso sempre da bênção dela. Est-ce que vous vivez comme ça? Será que vocês também vivem assim? Est-ce que vous vous comportez comme ça? Será que vocês se comportam assim? L'homme O homem doit connaître la valeur de la femme tem que conhecer o valor da mulher que Dieu lui a donné. que Deus lhe deu. Parce qu'il ne s'est pas attribué Porque ele não se atribuiu la charge d'être ta femme, a carga de ser tua mulher, mais c'est le dessein de Dieu. mas é o destino de Deus.
L'homme doit comprendre cela. O homem há de entender isso. La femme doit comprendre cela. E a mulher também há de entender Et isso. les enfants doivent saisir cela. E os filhos também devem entender isso. Le responsable, Responsável, le collaborateur, os colaboradores ils doivent reconnaître cela. devem reconhecer isso. On ne demande pas, Não se pede isso, mais naturellement, mas naturalmente vous comprenez que c'est le supérieur. você deve entender que aquele é meu superior. Écoutez, Dieu dit bien Escuta, Deus diz bem que tous les anges de Dieu l'adorent. que todos os anjos de Deus lhe adoram. Pas m'adore, l'adore. Não adorar a Deus, mas adorar ao Filho. Obéir et être sous ses ordres et sous ses orientations. Quer dizer que lhe obedecer e estar debaixo das suas orientações. Je te le prouve dans la Bible. Eu vou te provar isso na Bíblia. Prenons le livre de Jean, Vamos no livro de João, chapitre 4, João 4, pour comprendre ce qu'on appelle adorer. para entender o que é adorar. Prenons le cas de la femme samaritaine, là où on parle de l'adoration. Tomando o exemplo da mulher da Samaria, onde se fala de adoração. La femme samaritaine s'est rencontrée avec le Seigneur Jésus à la puits de Jacob. E a mulher da Samaria se cruzou com Jesus no poço de Jacó. Dans cette puits-là, E naquele poço, Jacob l'avait laissé Jacó tinha deixado pour les Samaritains. para as samaritanas. Jésus était un juif. Jesus era judeu Il n'y avait aucun rapport entre les juifs et les Samaritains. e não tinha relacionamento entre judeus e samaritanos. Soudain, E de repente, Jésus doit apparaître à la puits Jesus apareceu no poço et il veut e queria boire beber l'eau de la puits de Jacob. a água do poço de Jacó. Mais il a fallu que quelqu'un lui donne. Mas era preciso que alguém lhe desse a água. C'était cette femme. E era essa mulher. Et maintenant, lorsque la femme a dit, Quando a mulher diz, moi je ne peux pas. eu não posso te dar água. Vous les juifs et nous les samaritains, Vocês, judeus e nós samaritanos, on ne s'attend pas. não nos entendemos. Et ils ont commencé à aborder E começaram a conversar. le débat. E era um debate. Jésus dit, Jesus disse, si tu connaissais se você conhecesse celui qui te demande aquele que está te pedindo à boire, a de beber, c'est toi qui aurais era você que podia le demander. lhe pedir a água. Car l'eau que je te donne, Porque a água que eu te dou ça ne s'éternellera pas. nunca vai secar. Prenons maintenant le verset 20 du chapitre 4. João 4, verso 20. La femme dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Nous parlons de l'adoration. Estamos a falar de adoração. Puisqu'on a dit, dès qu'il a introduit son premier fils de nouveau dans le monde, il a dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Porque estamos a dizer que, da maneira que quando Deus introduz o seu primogênito ao mundo, diz que todos os anjos lhe adoram. Agora, aqui no verso 20, Adorer l'explication des autres pasteurs dans leur compréhension des Écritures vous a amené à citer Jéhovah Rapha, le Dieu des miracles, toi qui guéris, Dieu le Dieu qui n'a pas de limite. Ça, ce n'est pas adorer. Ça, tu es en train de faire des récitations. C'est comme mon fils qui est en train de dire, papa, tu es directeur dans ta société. Papa, toi, tu es le fils de papa. Akiba, papa, toi, tu es mon père. Il ne dit rien. Il ne dit rien. Il ne fait que réciter ce que je suis. e muitos pastores interpretando adoração, eles vos ensinaram a dizer, quando estás a adorar, Deus tem que dizer, oh Deus, você é Jeová Rapha, você é Jeová Shalom, você é o Deus eterno, você é Deus. Não, aquilo aí são recitações tipo, o meu filho
vai dizer, pai, você é diretor na vossa empresa, você é assim, você é grande, você é pastor. Isto são recitações. On ne peut pas établir le premier-né qui est Jésus et on dit tous les anges l'adorent. Et qu'est-ce que les anges devaient l'adorer? Yo le kibiso, yo zayesu, yo mwananzambe, non, ce n'est pas ça. Adorer, ce n'est pas ça. Adorer, c'est ce que nous venons maintenant lire. E não, Deus não podia dizer que introduziu os anjos ao mundo e dizer para os anjos que todos os anjos lhe adoram, e quando os anjos vão lhe adorar, vão dizer, você é superior a nós, você é o nosso Deus, você que foi exaltado. Não. C'est déjà connu. Porque aquilo já é conhecido. On dit celui que le Père a introduit, A Bíblia diz que aquele que o Pai introduz il est supérieur aux anges. C'est déjà connu. é superior aos anjos. Isso todo mundo já Quand conhece. le pasteur John monte ici, se met devant, vous tous vous connaissez déjà, il est supérieur à nous. Quando o pastor John sobe aqui no púlpito, vocês todos sabem que ele é superior a nós. Mais ce n'est pas ça le problème. Mas isso não é o problema. Le problème c'est dans l'adoration. Mas o problema está na adoração. Connaître, Conhecer. s'il est là, Se ele está lá, il est là pour toi. ele está lá para ti. Qu'est-ce que nous devons faire E o que é que devemos fazer? pour valoriser Para valorizar le fait de lui d'être là? o fato dele estar lá. Papa, Pai, maman, mãe, yaya, chef de famille chefe de família ou chef de société. ou chefe da empresa. Le verset 20 dit, Verso 20 diz: nos pères ont adoré sur cette montagne, nossos pais adoraram neste monte, dans cette sagesse. quer dizer, naquela sabedoria. Et vous dites, E vos dizeis, vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est en Jérusalem. e vos dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. La femme lui dit, Jésus, Disse-lhe Jesus: crois-moi, l'heure vient mulher, creme que a hora vem em que ce serait ni sur cette montagne. em que nem neste monte. Pourquoi? Puisque là vous étiez en train d'adorer sur cette montagne parce qu'il y avait un ange pour cette montagne. Mais maintenant il y a l'abolition des anges, on a introduit un nouveau fils, c'est-à-dire tous les liens d'adoration et conflit. Porque vocês adoravam no monte, porque lá naquele monte tinha lá um anjo que vocês adoravam. Mas agora ele está dizendo, não há nem na montanha, quer dizer que ele está abolindo a presença ou adoração daquele anjo. Dieu déjà aboli tous les liens d'adoration dès qu'il a introduit le fils et a dit que tous les anges l'adorent. C'est-à-dire tous les liens d'adoration que vous étiez en train d'adorer, cela est tombé et cela est terminé. E Deus aboliu todos os lugares de adoração que conhecia antes, no momento que ele introduz o seu primogênito ao mundo. Donc, si c'est moi qu'on a introduit, Quer dizer, se fui eu que introduzi, je deviens le lien d'adoration. eu tornei-me um lugar de adoração. Si c'est papa, Se eu, pai, dans votre famille que Dieu a introduit, na tua família que Deus introduziu, il devient le lien d'adoration. ele torna seu lugar de Si adoração. c'est maman que Dieu a introduit dans votre famille, Se é a mãe que Deus introduziu na tua família, elle devient le lien d'adoration. ela torna seu lugar de adoração. Si c'est le mari que Dieu a introduit, Se é o marido que Deus introduziu, à partir d'aujourd'hui, c'est lui ton mari. é dizer que a partir de hoje é ele teu marido. Il devient le lien d'adoration. Ele torna seu lugar de Si adoração. c'est le chef Manuel qu'on a introduit, gouverneur de Luanda, Et si- il devient le lien d'adoration. Nous devenons sous ses ordres. Se eu alguém que introduziram dizendo que agora é governador de Luanda,
nós todos estaremos debaixo dele. E ele torna-se lugar de adoração. Les gens ont des mots mais n'ont pas les réalités. Et c'est que Dieu a comme pensé dans sa parole. As pessoas têm as palavras, mas não têm a realidade daquilo que Deus queria dizer em relação àquelas palavras. Écoutez le verset 22. Verso 22. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Vós adorais o que não sabeis. Nous adorons Nós adoramos ce que nous connaissons. o que sabemos. Car le salut vient des Juifs. Porque a salvação vem dos judeus. On adore qui? Adoram quem? Celui qu'on connaît. Aquele que conhece. C'est pas moi qui dis, c'est la parole. Não sou eu que está a dizer, mas é a palavra. Celui qu'on ne connaît pas, Aquele que não on conhece, ne peut pas l'adorer. não pode On adorar. ne peut pas être sous ses ordres. Não pode estar debaixo das suas ordens. Je suis sous les ordres de mon Père. Eu estou debaixo das ordens do meu Parce Pai. que je le connais, il est mon Père. Porque eu sei que Ele é meu Pai. Je suis sous les ordres de mon pasteur. Eu estou debaixo das ordens do Parce meu que je pastor. le connais, il est mon pasteur. Porque eu sei que Ele é meu pastor. Toi, tu veux adorer qui? Você quer adorar Cristo? Jésus. Jésus. Où est Jésus? Onde está Jesus? Tu le connais? Você lhe Tu conhece? l'as déjà vu? Você já lhe viu? Tu as vu ses yeux? Já vi Son o visage? seu rosto? Tu veux adorer qui? Queres adorar quem? On adore Adora celui qu'on connaît. aquele que conhece. Quand on vous prêche la parole, Quando vos pregam a tu palavra, vois comme l'idolâtrie, non? tá Ton vendo para intelligence est idolatria. bas. Mas a tua inteligência que está muito baixo. C'est Jésus qui le déclare. E Jesus quem está dizendo. Le salut vient des Juifs. A salvação vem para os Nous, judeus. nous sommes les spirituels. Nós somos espirituais. Dans le monde spirituel, No mundo espiritual, on reçoit les ordres de quelqu'un que vous voyez. recebe-se as ordens de alguém que você vê. Car le Dieu qui est invisible, Porque Deus que é invisível, il sera visible par un homme qu'il a introduit. ele será visível através do homem que ele vos apresentou. Continuons. Continuando. Mais l'heure vient, Mas a hora vem. elle est déjà venue, E agora é. où les vrais adorateurs É que os verdadeiros adoradores adoreront le Père adorarão o Pai en esprit. em espírito. On va adorer qui? Vão adorar quem? Le Père. O Pai. Mais comment? Mas como? En esprit. Em espírito. Oh, pour adorer le Père en esprit, Portanto, para adorar o Pai em espírito, on l'adore à travers celui qui l'a introduit. adora-lhe através daquele que ele vos apresentou. Pourquoi? Porque Celui qui m'a vu aquele que viu, a vu le Père. viu o Pai. Le Père devient invisible, O Pai torna-se invisível, invisible mas o par visível, l'homme qui l'a introduit. mas ele é visível através do homem que vos apresentou. Car celui qui vient, Porque aquele que vem, il ne vient pas de lui-même, ele não vem de si mais il mesmo, vient au nom de celui qui l'a envoyé. mas ele vem em nome daquele que ele enviou. Or, celui qui me reçoit, Portanto, quem me recebe, reçoit celui qui m'a envoyé. recebe aquele que me enviou. Eu digo, tem que saber desmontar a palavra para você saber também montar a mesma palavra. Nous aurions des problèmes belés dans mon vie. Vie est bloqué, ma chance est carrément, ma capoeira contemporaine, toujours barreta rebellé, c'est parce que toye baraté. Biso toye baraka nzambe, azala question à mon anaraté, mais nous avons ignoré que Dieu aussi peut être ton père, Dieu aussi peut être ta femme, Dieu aussi peut être tes parents, peut être ton pasteur, peut être le collaborateur, peut être un responsable. Nous avons sauté Dieu qui s'est rendu visible au milieu de nous pour chercher un Dieu qui ne sera pas
visible. E muitos dos nossos problemas, assuntos estão bloqueados. Nós estamos a progredir, estamos a rodear o mesmo círculo, porque nós estamos a tentar ou pensamos que Deus é um espírito. Por isso é que quando você fala de Deus, você olha lá em cima, pensa que Deus está lá. Mas estamos a esquecer que Deus pode ser a tua mulher, o teu pai, o teu mano. Deus pode ser o teu pastor, os colaboradores do pastor. Quando você não sabe dessas coisas, é ali que estamos a frear, a travar a nossa vida. Como você vai adorar um Deus que você não vê, mas não estás a desrespeitar aquele que tu estás a ver? C'est impossible. Dieu dit ceci. Eu disse, Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas você vai amar Deus que você não estás a ver et haïr ton frère que tu vois? e odiar o teu irmão que estás a ver? C'est Dieu qui te pose la question. E Deus quem está te colocar a pergunta. Você quer me amar? Eu sou invisível. Não me conhece. Você não conhece meu rosto. Mas quer me amar? Mas o teu próximo que estás a ver, que é visível, você estás a lhe odiar. Mal compréhension de la parole. Isso é mal entender a palavra. On adore en esprit Adoram-lhe em espírito lorsque vous reconnaîtrez quando vocês vão reconhecer celui qu'on a introduit. aquele que apresentaram, Car toute personne qu'on envoie, porque todos aqueles que enviam, celui qui l'envoie aquele que lhe enviou, l'accompagne. lhe acompanha. La Bible dit Dieu était en Christ. Donc, vous ne pouvez pas séparer Dieu était en Christ. Dès que vous recevez Christ, vous avez reçu Dieu, car Dieu est en Christ. E a Bíblia diz que quando você recebe Cristo, você recebeu a Deus. Porque quando ele diz que quem me recebe, recebe também aquele que me enviou. Vous avez reçu le pasteur John, Você recebeu o pastor John, vous avez reçu J.D. recebeste Gide, Vous avez reçu J.D. recebeste Gide, Vous avez reçu celui qui l'a envoyé. você recebeu aquele que me enviou. Dieu a fait le monde comme ça. Deus assim fez o mundo. Il n'y a que les ignorants Há somente ignorantes qui peuvent continuer à chercher les dieux invisibles. que continuam a procurar um Deus invisível. Mais Dieu est visible. Mas Deus é visível. Car Dieu se cache, Porque Deus se esconde. se révèle Ele se revela dans la simplicité. em toda a simplicidade. Il avait promis, je vous promets, Eu prometo-vos de venir vous expliquer vir vos explicar la simplicité de Dieu a simplicidade de Deus et l'orgueil de Dieu. e o orgulho de Deus. Dans la simplicité de Dieu, A simplicidade de Deus, il peut passer, ele pode passar, acheter un habit, ele pode comprar uma roupa, un babouche, pode comprar chinelo, il peut t'appeler, ele pode te ligar, tu peux lui envoyer les unités, pode lhe mandar saldo, mais l'orgueil de Dieu, mas o orgulho de Deus c'est lorsqu'il se présente. é quando ele se apresenta, Il te dit, ele te diz: c'est moi, eu sou eu, je suis Dieu. eu sou Deus. Je vous donnerai ça Eu vos darei isto pour comprendre comment le monde de l'esprit ça fonctionne. para vocês entenderem como é que funciona o mundo do Espírito. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? O que se passou? Quand la femme a compris A mulher entendeu. que celui qu'on devait adorer, Aquele que deviam adorar c'était Jésus, era Jesus. qu'est-ce qu'il a fait? O que ele fez? Lisons le verset qui suit. Leia o versículo a seguir. Le verset 28. Verso 28. Alors, la femme ayant laissé sa cruche, Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, s'en alla dans la ville
E foi à cidade et dit aux gens, e disse àqueles homens, verset 29, verso 29, venez voir un homme vinde, vede homem qui m'a dit tout ce que je fais, que me diz tudo quanto tenho feito. ne serait-ce point le Christ. Porventura não é este o Cristo? Qu'est-ce qu'il a fait? O que ele fez? Il a abandonné sa cruche. Abandonou a sua jarra. Vous connaissez la cruche? Sabe o que é a jarra? La cruche, c'est ce récipient É aquele recipiente qui permet à l'homme que permite ao homem de quoi? de fazer o quê? De faire la prévision de l'eau. De se aprovisionar a água. Aqui a Tokimai, Vai acarretar água, a tienne a cruche. coloca num cântaro A mener dans lago. e vai levar para casa. On amène là, Para beber, on amène Samapaya. para dar de beber aos visitantes. Monte maman, E a saudação, mãe. Coco Somamai. Será que pode beber um pouco d'água? A Juive, Vai tomar um pouco? a tienne a cruche. Vai na jarra, A tienne au man, vai te servir água a pêcher. e vai beber. Mais maintenant, l'eau dont on est en train de parler ici, Agora, a água que estão se falar aqui c'est la parole. é a palavra. La pluie de Jacob, O poço de Jacó il y avait là l'eau de. tinha lá Le message ou la parole de Jacob. tinha lá a água de Jacó. E a água é a mensagem de Jacó. Et Jésus aussi a dit, E Jesus também disse: si tu connaissais celui qui te demande, se você conhecesse aquele que está te falar, c'est toi qui allais me demander de l'eau. era você que podia pedir-me água. Car l'eau que je te donnerai, Porque a água que eu te darei tu n'auras jamais soif. nunca terá sede. Quel est ce temps qu'on peut boire et ne pas avoir soif? Qual é essa água que podes beber e nunca mais ter sede? Oyo. Será que é essa aqui? C'est au mérite, au mérite. Será que se beber essa água nunca terá mais sede? Il s'agit de l'eau qui est la parole. Mas trata-se de água que é a palavra. Qu'est-ce que la Christ maintenant? Agora, o que é aquela jarra? Quand vous venez à l'église, Quando tu vem na igreja, vous puisez de l'eau. você vem aqui para acarretar a La água. parole que je prêche, A palavra que estou a pregar. vous le mettez où? Você coloca a palavra Dans onde? votre Christ, Lá na tua jarra, dans votre esprit, no teu espírito, dans votre pensée. no teu pensamento. Mais là, quand la femme a rencontré Christ, Depois da mulher encontrar-se com Cristo, il a identifié ela identificou le véritable lieu d'adoration. o verdadeiro lugar de adoração. Il a directement pris ses pensées qu'il avait de la pluie de Jacob. E diretamente tirou os pensamentos que ela recebeu do poço de Jacó. Il a laissé ça. Abandonou. Il a pris maintenant le message de Christ. Agora tomou a mensagem de Cristo. Il a couru pour aller annoncer. Ela foi para anunciar. C'est ça l'adoration. Isto é adoração. C'est quoi l'adoration? O que é adoração? Aller prêcher, Adoração, adorar, significa vai pregar, aller évangéliser, vai evangelizar, aller changer les autres, vai transformar as vidas, aller informer les autres, vai informar os outros, aller guérir les autres, vai curar os outros, aller conseiller les autres, vai aconselhar os outros, aller prier pour les autres. vai orar para os outros. Au nom Em du nome message da que mensagem vous venez de que recevoir acabaste de à receber travers l'homme que vous avez pris. através do homem que você acabou de acreditar. Quand les témoins de Jéhovah Quando o testemunho de Jeová font leur évangélisation, fazem a evangelização, qu'est-ce qu'ils font? o que eles fazem? Ils adorent Eles adoram celui qui les ont créés. aquele que lhes pregou. C'est ça l'adoration. Isto é a adoração. Lisez, hein, les prophètes Branham ont pour certifier dans les livres des Hébreux, chapitre 2. E leia o profeta Branham para certificar isso no livro, na brochura Hebreus capítulo 2. Hébreux chapitre 2, verset Hébreux chapitre 2, deuxième partie. Hebreus capítulo 2, segunda parte. Du verset
août 1957, de 25 de agosto de 1957. le prophète a parlé de ça. O profeta falou sobre isso. Ce n'est que vous qui voulez rester dans ce que vous pensez. E somente vocês que querem ficar com vossos pensamentos. Mais sinon, ça a été déjà dit. Mas isso já foi dito. Dans le 25 août 25 de agosto 57. 57. Laisse que je vous trouve ça pour la lecture. Deixa eu encontrar isso para a leitura. Le août, le 50e mois. Le 25 août. Voilà. Voilà. Je suis là. Le 25 août 1957. Première partie. E pregado dia 25 de agosto de 1957 de manhã, Hebreus capítulo 2, primeira parte. Le paragraphe 30. Parágrafo 30. Eh bien, nous nous réjouissons de la prédication nós nos regozijamos da pregação de la parole. da palavra, Mais cela n'est pas la chose la plus importante. Mas isso não é a coisa mais importante, N'est-ce pas? não é? Nous ne devions pas seulement adorer le Seigneur après la prédication de la parole, comme nous en avons l'habitude Não devemos apenas adorar o Senhor depois da pregação da palavra como temos tido hábito. Adorer simplement. Adorar simplesmente. C'est magnifique. É magnífico. Nous devions plutôt adorer à chaque heure de notre vie. Mas devemos adorar-lhe em cada hora da nossa vida. Quand nous sommes au travail, quando estamos no serviço, nous devions l'adorer. Devemos lhe adorar. Chaque fois que l'occasion se présente, cada vez que a ocasião se apresenta, adorer le Seigneur, adora o Senhor, en témoignant de lui, testemunhando dele. Si vous voyez, vocês estão a ver, si certains d'entre vous, se alguns de vocês, senhoras, si vous voyez une femme dans le rêve, se você encontrar uma mulher no erro, adorer le Seigneur, adora o Senhor, en la prenant, a lhe tomando et en lui disant, e digando-lhe, irmã, il y a une vie meilleure, há uma vida melhor que ça. Que isto. Vous écoutez l'adoration? Estão a ouvir a adoração? C'est témoigner. É testemunhar la parole. A palavra. Conseiller les gens. Aconselhar as pessoas. Conseiller ton mari. Conselhar o teu marido, a tua mulher, les enfants, teus filhos, ton voisin, teu vizinho, ton collègue de o service. teu colega de serviço. Cette vie-là, cette langage-là, ce n'est pas bien. Dizer-lhe, cette réponse, ce n'est pas bien. aquela linguagem que usaste não é bom. Cette attitude, ce n'est pas bien. Aquela atitude, aquele comportamento não é correto. Et nous devons adorer E devemos adorar à chaque temps a cada tempo de notre vie, da nossa vida, lorsque l'occasion, quando a ocasião, nous est encore donnée. Quando a ocasião nos é ainda concedido, devemos simplesmente adorar o Senhor em qualquer lugar, onde quer que nós estejamos. Est-ce que nous saisissons ça? Será que estamos a entender isso? Moi, j'ai fait les efforts, la santé me dérange depuis 3 semaines, mais pour la parole, nous devons quand même. Estou a me esforçar, a minha saúde me incomoda mais de 3 semanas, mas pela palavra estamos a fazer esforço. C'est là où l'Église allait saisir. É ali que a igreja tinha que entender. C'est quoi? É o que? L'Église. Igreja. C'est quoi la parole? O que? A palavra. Qui est le pasteur? Quem é o pastor? Qu'est-ce qu'il a dit? O que ele diz? Qu'est-ce qu'il a orienté? O que ele orientou? Qu'est-ce qu'il a prêché? O que ele pregou? Comment nous devons vivre? Como devemos
suivre ses orientations. Como devemos seguir suas orientações. Non pas seulement le pasteur. Não somente o pastor. Même papa à la maison, c'est le pasteur de la famille. Mesmo o pai em casa é o pastor da família. Même maman à la maison, c'est le pasteur de la famille. A mamã lá em casa é a pastora da família. Dieu a fait les choses comme ça. Assim que Deus fez as coisas. Personne Ninguém ne viole l'autre. pode violar o outro. Chacun doit reconnaître Cada deve reconhecer la place de chacun. o lugar de cada Au moment no momento où Dieu l'a mis là. que Deus lhe colocou lá. Si je suis une petite fille, Se eu sou uma menina, une jeune sœur, uma jovem moça, demain moi aussi je deviendrai maman. tem que saber que amanhã eu também serei mãe. Mes enfants Meus filhos aussi seront obligés de m'adorer. serão, meus filhos também serão obrigados de me adorar. Et quand nous faisons le contraire, E quando nós estamos a fazer ao contrário, nous ouvrons beaucoup de portes pour les punitions. e estamos a abrir muitas portas para o castigo. Dieu n'a pas besoin de nous punir. Deus não precisa nos castigar. Dieu a besoin que nous écoutons sa parole Deus precisa que possamos ouvir sua palavra et nous puissions nous accorder à ça. e possamos respeitar aquilo. Psalm chapitre 2, verset 7, Salmos 2, verso 7, ça veut dire la même chose. nos diz a mesma coisa. De reconnaître celui É reconhecer aquele qu'on a placé là. que colocaram lá. Psalm chapitre 2, le verset 7. Salmos 2, verso 7. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. E publicarei o decreto. O Senhor me diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Qui va publier les décrets? Quem é que vai publicar o decreto? C'est le fils. É o filho. Celui que Dieu a supérieurement Aquele que Deus soberanamente élevé, levantou au-dessus de vous. por cima de vocês. Celui qui publie les décrets, É Ele que vai publicar o decreto. celui qui a un message, É aquele que tem uma mensagem, celui qui a des conseils, aquele que tem conselho, celui qui a des orientations. aquele que tem orientação. Pas toi. Não você. Ce qui m'a aidé beaucoup plus dans ma vie O que ajudou-me bastante na minha vida. est que je voyais mon pasteur, c'est Dieu. Eu olhava para o meu pastor como Deus. Alors, j'avais peur de l'église, Eu tinha medo da igreja. j'avais peur du message que j'écoutais, Eu tinha medo da mensagem que eu ouvia. et partout que je marchais, E em todo sítio onde eu ia, j'étais comme ça. eu era assim. À l'école, Na escola, à l'université, na universidade, il y avait un cachet que je portais. eu tinha selo em mim. À chaque fois, Cada vez, si quelque chose de mal peut se faire, se alguma coisa mal que acontecer, l'amour, o amor, le respect, o respeito, la considération a consideração que j'avais de mon pasteur que eu tinha do meu pastor affaiblissait déjà mes pensées. estava já a aniquilar os meus maus pensamentos. Et j'ai grandi E eu cresci avec de bonnes notes. com boas notas, J'étais modèle, era modelo, j'étais simple, eu era simples, j'étais calme. eu era calmo. C'est pour cela, pour devenir pasteur, Por isso, para tornar-me je pastor, ne me suis pas attribué, eu não me entreguei este mais título, je me le suis devenu mas eu par tomei l'ordre de celui qui a dit, na ordem daquele que me disse: tu es le pasteur de loi. és o pastor de Luanda. Pour arriver là, Para lá chegar, il faut marquer. tem que marcar. Ne marquez pas seulement l'église. Não vem dizer que eu vou matar o meu pastor na igreja.
Moi, je vais te dire des choses qui sont réelles. Eu vou te dizer duas coisas que são reais. Quand je vivais avec ma mère biologique, Quando eu vivia com a minha mãe biológica, je lavais les assiettes, lavava a louça, les habits, eu lavava roupa, torchonnais la maison, Eu limpava. balayais les parcelles. a casa, varria o Tout quintal. ce qu'une fille peut faire, je le faisais. Tudo que filho podia fazer, eu fazia. Au pilier, le produit là, je le faisais. Ou pisar, Oui, Seigneur, je le faisais. tudo fazia. Alors, les gens demandaient à ma mère, E as pessoas perguntavam na minha mãe: je suis vraiment son fils ou je suis le fils de quelqu'un qui habite chez lui? perguntavam na minha mãe, será que John é mesmo teu filho ou é filho de uma tua irmã que vive na tua casa? Moi, j'ai fait à ma mère, à mes parents des choses que personne ne fera. Eu fiz a meus pais coisas que ninguém podia fazer. Moi, j'étais déjà jeune garçon, Daniel encore jeune. Alors, ma mère vendait les histoires comme les légumes, les bites, tout le pour nous. Ils achetaient beaucoup et cela restait à la maison. Elle est au marché. Alors, s'il vend et que ça diminue, quelqu'un doit rapporter pour lui là-bas au marché. Maintenant, j'avais des sœurs, une sœur et une cousine. Ces deux personnes-là, jamais pour eux, ça leur gênait de prendre les produits ou les poudres pour amener au marché. Moi, je prenais le bassin, je chargeais, je mettais sur la tête et j'apportais à ma mère. Et les gens s'étonnaient toujours quel genre d'enfant que moi j'étais. E a minha mãe, naquela altura, vendia na praça e jimboa, vendia guisaca e ramas de batata. Eu lembro-me, naquela altura, acho que o irmão Dani tem uma idade mais que aquilo que eu tinha naquela altura. E a minha mãe, quando vendia, e que as coisas acabavam, alguém tinha que tirar de novo jimboa, guisaca em casa, colocar na banheira para levar novamente lá na praça onde ela vendia. Mas nós tínhamos duas irmãs lá na nossa casa, a minha irmã e a minha prima. Para elas nunca podiam levar uma banheira com aquelas coisas na cabeça, porque se sentia vergonha de fazer isso. Mas eu carregava uma banheira grande com aquelas coisas, levava, e as pessoas se perguntavam: que tipo de filho é este? Nous ne devons pas être comme ça. E nós não devemos ser assim. C'est ce que nous avons parlé le dimanche passé, accepter les étapes, les différentes étapes de la vie. Aujourd'hui, ça ne me change pas. Si tu peux comprendre ça, je peux te le dire. Si je ne te le dis pas, tu ne sauras pas un jour que j'avais porté les bassins là. Moi, j'ai quitté l'école. J'ai quitté l'école, j'étudiais le matin. Alors, ma mère était partie acheter les marchandises. Dès que j'arrivais à la maison, ma mère n'est pas là. Je regarde, il est 12h, 13h. Je prenais le bassin, je mets sur la tête. J'avais l'âge d'aimer les filles. Mais je ne m'intéressais pas de ces choses parce que je savais que pour sortir de la pauvreté, je devais gêner ces choses-là. Parce qu'une fois que j'ai entré dans les histoires des jeunes filles, si un jour une fille devient enceinte, je multiplie la souffrance de mes parents, alors je ne pouvais pas. Ma vie c'était l'église et l'école. Je prenais les bassins, je vais marcher, par exemple ici, jusqu'à Vokumbi, vous avancez. Golfe d'Auge, en pied, je prêche, Dieu il m'écoute. Alors je vais rencontrer avec ma mère, peut-être en route ou à l'endroit où il achète à ranger les histoires. Je récupère une portion, je mets à la tête et je commence à descendre. Je vends et Dieu me bénissait. Je vais vendre toute la route et quand j'arrive à la maison,
bassin vide. Et quand ma mère arrive au marché, il a déjà les capitales de sa marchandise. Je fais des choses que le Dieu que je prêche, il sait que même si aujourd'hui je fais rien, mais j'ai déjà beaucoup fait. E fiz coisas que mesmo para Deus, se hoje não fazer, Deus já vai me recompensar. E naquela altura eu estudava de manhã, saía da escola às 12 horas. E quando eu chegava em casa, que a minha mãe ainda não estava em casa, eu tinha que carregar uma banheira. E naquela altura eu já tinha idade de conquistar, de namorar, mas não ligava para aquelas coisas de namorar, porque eu via, para sair da pobreza, eu tinha que me sacrificar, eu tinha que trabalhar arduamente, porque a minha família era pobre, e eu tinha que trabalhar, porque eu estava vendo, se eu namorar e engravidar uma moça, vai me trazer na minha casa, vou aumentar mais a pobreza dentro da nossa casa e mais sofrimento para os meus pais. E eu me sacrificava, jejuava aquelas coisas. E eu tinha que pegar a banheira e ir até onde a minha mãe foi fazer as compras das suas coisas. Era uma distância tipo saindo daqui do Casquete para Golfo 2 a pé. E eu tinha que andar e encontrar a minha mãe e tirar algumas coisas, a mercadoria que ela comprou, carregava na cabeça e voltava pelo caminho. As pessoas que chamavam, que compravam pelo caminho, até chegar em casa já a banheira era vazia. Quer dizer, já vendi o fundo que a minha mãe gastou para comprar aquela mercadoria. E as coisas eram assim que aconteciam. Je vais vous donner un verset à méditer. Vou vos dar um versículo para meditar. Actes chapitre 13, le verset 33 jusqu'à la fin. Atos 13, verso 33 em diante. Donc vous allez lire jusqu'au dernier verset. Vais ler isso até o último versículo. Mais j'aimerais tirer ton attention pour te dire. Mas eu gostaria de chamar a tua atenção dizendo: attention le monde que nous vivons. Presta atenção no mundo que estamos a viver. J'ai vu des choses que j'ai confirmées. Dieu est celui qui se transforme. Eu vi coisas e entendi, Deus é aquele que se transforma. Je te donne deux témoignages. Vou te dar Personnels. dois testemunhos pessoais. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise de transitaire. Eu trabalhava numa empresa transitária Du genre DHL. e tipo DHL. C'était Agility. Era o nome Agility. Une entreprise multinationale. Era uma empresa multinacional. Un jour, Um dia, après avoir, je pense, totalisé pratiquement 2 ans, depois de quase 2 anos, avant de totaliser 2 ans, antes de completar 2 anos, une année 6 et 7 mois, ano e 6 ou 7 meses, j'ai fait un songe. eu sonhei. Eu vi l'explosion, on était dans l'entreprise. que estávamos na empresa e houve uma explosão. Il y a eu une explosion. Houve uma explosão. On a crié, Gritamos, tout le monde dehors, todo mundo fora laissez la machine, e deixa os tout est computadores. terminé maintenant. Tudo acabou agora. Je voyais les gens se précipiter pour fuir. Eu estava vendo muita gente a sair correndo. J'ai vu un homme Eu vi homem qui était un chef, que era chefe, un associé aussi, que era sócio, de nationalité portugaise, que tinha nacionalidade et portuguesa, il vivait beaucoup ici. mas vivia aqui. Cet homme s'habillait très bien. Aquele homem vestia-se muito bem. Il a maintenant la taille de mon pasteur Gilles. Ele tinha a altura do meu pastor Gideon. Je l'ai vu descendre Eu lhe vi descer dans notre salle d'opération. no nosso escritório das operações. Et il nous dit, Ele nos disse: fermez tout, desliga tudo. c'est terminé. Acabou. Directement,
actuellement, de repente, je les vois transformer eu lhe vi se transformar en mon pasteur. para o papai Gideon. J'ai dit, papa Gideon. Eu disse, papai Gideon. J'ai dit, oh papa, Eu disse, pai, tu es associé de cette entreprise. você é sócio dessa empresa? Il me dit, Ele me disse, oui. sim. Il m'a pris dans la main Me pegou na mão, et il me fait sortir dehors. ele me fez sair para fora. Il m'a dit, Ele me disse, John, John, je sais là où je vais te mettre. eu sei onde vou te colocar. Je sais là où je vais te mettre. Eu sei onde vou te Ne colocar. te dérange pas. Não te Moi, incomoda. je sais là où je vais te mettre. Eu sei onde vou te colocar. Il est sorti avec moi. Ele saiu comigo. Il a pris ce chemin-là. Ele pegou aquele Et caminho. quelqu'un qui va comme São Paulo en Gauche. E alguém que está a descer do Quinaxixe para Angochipe. Je me suis réveillé. E eu me acordei. Songe. Era no sonho. Dans quelques jours, Depois de alguns dias, on reçoit un nouveau directeur recebemos novo diretor geral français. em francês. Il vient, Chegou. il dit il a la carte rouge. Ele disse que tinha a cartolina vermelha. Il commence à chasser tout le monde. Ele começou a despedir todo. Les choses se passent telles que je les vis. E as coisas aconteceram tal como eu vi. Le directeur des opérations O diretor das operações est parti. foi. Celui qui était mon chef Aquele que era nosso chefe, est parti. despedido, Remplacé par des filles. substituído por duas moças. Moi, on m'a promis, toi, on ne va pas te toucher. Me prometeram que não vão me tocar. Les 5 mai Dia 5 de maio de 2000, de 2000, on m'envoie la lettre de la démission. enviaram a De carta licenciement. de despedimento, On ne va pas renouveler ton contrat. dizendo que não vão renovar mais meu contrato. Je dis ce que Dieu a dit, Eu disse, c'est accompli. o que Deus tinha dito cumpriu-se. Et je suis resté chômeur, Eu fiquei desempregado. j'ai cherché le travail. Eu estava procurando emprego. Un jour, j'ai vu un homme Dia vi homem qui travaillait avec moi que trabalhava comigo dans cette entreprise. naquela empresa. Il était responsable des transports. Ele era responsável de transporte. Son nom c'était Ricardo. O seu nome era Ricardo. Il était métis. Ele era mulato. Il est de Lubango. Ele é de Lubango. Alors, comment il vit à Kassenga à côté du frère Sebas. Ele vive lá no Caceta. Alors, comme j'habitais Kassenga, E como eu habitava, ou residia no Caceta, il m'a porté ele et me laissait chez lui et moi j'avançais à pied. me dava boleia até lá no Caceta. Alors, j'ai fait un rêve. Então eu sonhei. Ce chef Ricardo Aquele chefe est Ricardo venu me chercher. foi me procurar. John, Depuis longtemps on te cherche. há muito tempo estamos à tua Ton procura. numéro ne passe pas. O teu número não está On passando. te cherche pour le travail. Estávamos a te procurar para um Mais emprego. on viendra te prendre. Mas viremos te On buscar. m'a laissé Me deixaram et directement je me vois e de repente me vi dans l'église na igreja avec des frères com os irmãos faire la répétition e ensaiar. et le pasteur JDT. E o pastor Gideon estava lá. J'ai dit à ma femme, Eu disse para minha mulher, j'ai vu Ricardo. eu vi Ricardo. Il était mon collègue. Ele era o meu Je ne colega. sais pas s'il est où. Eu não sei se ele está. Un jour, E um dia, ce jour qui vient de passer, os dias passados, le frère Job m'a dit, irmão Job me disse, il y a un homme qui va t'appeler puisqu'il vient de m'appeler. há homem que vai te ligar porque acabei de falar com ele. La merci fait, je mets mon numéro et le numéro de frère Jean. Porque no meu currículo eu coloco o meu número e o número do irmão Job. Lui, son numéro passe en tout moment. O número dele passa em todo Moi, tu momento. peux m'appeler, tu ne me rejoins pas. Você pode me ligar e não me apanhar. Cet homme m'a appelé, Aquele homem me ligou. il m'a dit, Ele disse, tu parles avec le directeur Ricardo ele me disse, estás a falar com o diretor Ricardo de l'entreprise Tiba Angola. da empresa Tiba Angola. John, Job, tu vas bien?
Tá tudo bem? Tu es occupé? Estás ocupado? Tu es à la maison? Estás em casa? Est-ce que tu peux venir demain? Será que pode vir na nossa empresa amanhã? Et demain, j'étais parti. E dia seguinte eu fui lá. Je te dis, Eu te digo, comme Dieu a dit, je sais où je vais te mettre. como Deus tinha dito, eu sei onde vou te colocar. C'était même mettre. Era onde me colocou. Tu arrives dans le bureau de quelqu'un, Eu cheguei no escritório de Ricardo, il te donne la place, me deu lugar para sentar, il te dit, ele me disse, tu veux de l'eau queres água ou tu veux du café? ou quer café? Je vais rien. Eu disse, não, não quero nada. Ça va. Tá tudo bem. John, on va causer. Ele me disse, John, vamos conversar. On va causer sur quoi? Mas vamos conversar sobre isso. Parle-moi un peu hein, de toi. Fala-me um pouco de ti. J'ai commencé à parler. Eu comecei a falar. Bon, John, moi je vois, Me diz, John, eu estou a ver, j'ai des réunions, eu tenho reuniões, j'ai des choses à faire. tenho coisas a fazer. Mais attendez. Eu espero. John, calma. Fica à vontade. Aqui eu não tenho livro, não tem teu CV, aqui não tem entrevista, não tem nada. Só uma conversa amigável. Et il a dit, reste calme, ne te préoccupe pas, puisque je n'ai même pas ton CV ici avec moi, sois calme. Deixa eu só ver no meu computador quanto que eu consigo te pagar. Et laissez-moi voir Sem conversa. dans l'ordinateur combien je peux te payer. Ele vai olhar. D'accord. Você pode aceitar trabalhar comigo, vou te dar X. Et il me dit, et il a dit, si tu acceptes de travailler avec moi, je vais te payer ce montant ici. Chefe, sim, eu quero trabalhar. Je lui ai dit, oui, j'accepte parce que je vais travailler. Tá bem, John. Então, você vai para casa. Il m'a dit, va à la maison. Eu vou te enviar contrato no teu e-mail. Et je vais t'envoyer ton contrat par mail. Você vai confirmar. Et tu vas confirmer. Será que pode começar já amanhã? Est-ce que tu peux déjà commencer le travail demain? Sim. Assim que eu comecei a trabalhar. Et c'est comme cela que j'ai commencé à travailler. Quem me deu o trabalho? Et qui m'a donné le travail? O chefe Ricardo. Le chef Ricardo. Quem me colocou lá? O pastor JD. Et qui m'a mis là? C'est le pasteur. Se nós vamos chegar no ponto de entender quem é Deus. Et si nous arrivons au point de connaître qui est Dieu, como que ele trabalha, et comment il fonctionne, vamos perder tempo et nous allons perdre le temps e vamos ficar mão vazia. et nous resterons des mains brebis. Deus se transforma ao homem. Et Dieu se transforme en un homme. Deus toma a forma do homem. Et Dieu prend la forme d'un homme. E quando eu estou naquela empresa, Et quand je suis dans cette entreprise, aquele chefe me diz, et aqui sou eu. le chef me dit souvent, ici c'est moi. Aqui ninguém pode te tocar. Personne. Aqui ninguém. Ici, seul ne peut te toucher. Aqui você fica relaxado. Ici, toi, reste tranquille. Trabalha à vontade. Tu peux travailler tranquillement. Aqui ninguém decide se nem sou eu. Personne ne peut décider ici seulement moi. Acabou. Me deram computador, me deram trabalho, me deram projeto. Ele me colocou no sítio que ninguém chegou de todas as pessoas que eu vou encontrar. Il m'a donné l'ordinateur, il m'a donné les matériels de service, il m'a donné tout ce que je pouvais et un projet. Il m'a mis là où personne d'autre n'a jamais été venu. Se tua conexão não está boa com o teu pastor, Si ta connexion n'est pas bonne avec ton pasteur, quem você vai ver à noite? qui est-ce que tu verras pendant la nuit? Quem vai vir interferir na tua vida? Qui viendra intervenir dans ta vie? Quem vai vir te prometer alguma coisa? Et qui viendra te promettre quelque chose? Você deve acreditar. Tu dois croire Meu pastor que mon pasteur, é meu Deus. c'est mon Dieu. Deus criou tu acreditar Et le Dieu que je suis en train de que croire, esta palavra qui est
cette parole, que je dois ouvir, il y a parole. et on recebe essa palavra Et moi, je reçois cette parole através deste homem. à partir de cet homme. Ele é homem. Ele pode ir na casa de banho. Il est un homme qui peut aller à la toilette, Mas ele é Deus, Pai. mais il est un Dieu pour moi. E se você vai ficar ligado Si tu restes connecté, com respeito, a consideração, respect, considération, você vai ver a mão de Deus. tu verras la main de Dieu. Se você está se imaginar Deus, Si tu imagines qu'il y a un Dieu, tua vida também vai permanecer na imaginação. et ta vie aussi restera dans l'imagination. Que Deus nos Que abençoe. Dieu vous bénisse. Obrigado. Merci beaucoup. Eu queria ter uma reunião com a juventude, mas estou a ver que o efetivo é muito mínimo. Donc, Acredito que podemos atualizar, vamos atualizar os outros para podermos se reunir no domingo, no próximo domingo. Pela sua palavra, merci pour la liberté. eu sei que cada de nós Naeli te moko na biso, receber alguma coisa de ti azwi eloko moko epai na yo, esta manhã, na ntongo ya lelo. porque você preparou isso Oite yo te obongisaki yango para a satisfação da cada de nós. mpona kosepelisa mpe kokokisa baposa ya moko na moko. Orienta nosso pensamento, Yo oriente makamisi na biso, que ficamos dedicados a esta palavra tozala mpenza ya kokamama na kati na liloba oyo. e acreditamos que nossas orações Tondimisa ete losambo na biso são os investimentos que nós estamos a fazer ezali lokola mbongo oyo biso tozokotya na mosala. e com o tempo vamos recolher. E na ntango ekoya nde tokobuka O resultado de cada de nós babiyano oyo ya moko na moko são frutos de muito sacrifício ezali mbuma ya basakrifisi ebele do que o que nós costumamos fazer. na oyo biso tozali kosala. Abençoa as famílias, bambola mabota, concede-nos os necessários, pesa biso oyo toza nango bosenga, força, saúde, pesa makasi mpe sante a malamu, sua segurança, pesa biso a kobatelama, proteção divina e física. pesa biso kobatelama na molimo mpe na mosuni. Visita-nos nos domínios da finança yaka kovizite biso na oyo etali misolo, e queremos equilíbrio olingi ete tozala na ekilibre ya malamu com nossos filhos na epai ya bana, em termos da educação, na edikation na bango, da conduta que nós estamos aqui a passar através de sua palavra. e na nzela oyo biso tozokotalisa na nzela liloba na yo. Abençoe esse dia, Bambola mokolo oyo o regresso de cada de nós mpe kozonga ya moko na moko seja seguro ezala mpenza na kati na kopambolama pelo seu nome que está em cima de todos nós. po ete kombo na yo oyo eza likolo ya bakombo nyonso, Pela tua palavra espiritual verdadeira, e na kombo oyo ya liloba ya molimo nós solo rogamos tobondeli e digamos assim seja. tolobi ezala bongo.